Bem-vindos a mais um vídeo. Saber cotidiano chegando ao final desse ano. Esse é o último vídeo desse ano. Vou fazer uma pausa de férias e a gente volta em janeiro. Mas, por hora, deliciem-se com o encerramento dessa série sobre Foucault. E esse é um vídeo muito especial porque ele problematiza questões de gênero, questões relativas às nossas formas de nomear as preferências sexuais e considerando também a questão identitária. Em janeiro tem mais novidades e vamos para mais um ano. Se a gente for pensar em toda a analítica da normalização que está presente no pensamento Foucaultiano, principalmente no História da Sexualidade, vai ficar muito evidente como hoje todos os pensadores, ou boa parte deles, que se debruçam sobre a teoria queer, vão se apoiar em Foucault, a partir do momento em que se colocam como herdeiros desse tipo de pensamento que vê como o poder opera justamente pela adesão nossa às normas sociais. A gente, ao aderir, ao viver na sociedade, ao aderir às normas sociais, ao participar dessa ordem social, a gente está intrinsecamente relacionado com as relações de poder e a gente pode aí se encaixar, dependendo da situação, dependendo das questões, enquanto opressores ou oprimidos, enquanto perpassados por essas teias, a gente pode estar em locais ou em situações que nos colocam como detentores de poder ou não. Isso é muito forte porque isso coloca em discussão toda a questão de quem somos, como nos constituímos mediante essa ordem e mediante a uma visão de sujeito que é uma visão, digamos assim, imposta, né? Se a gente for pensar nas questões de gênero, nas questões de preferências, nas questões de escolhas, estilos de vida, escolhas de consumo, em todos os marcos identitários que a gente pode nomear e classificar na nossa sociedade, obviamente a gente percebe como existe algo, né, que se coloca como a verdade, algo que se coloca como certo, correto, justo, bom, o belo. São essas categorias fixas que, na verdade, foram construídas, e o Foucault mostra muito bem, e foram construídas de uma maneira muito particular na questão histórica. Vamos pegar, então, a questão do gênero, né, a questão da sexualidade, principalmente da constituição, né, do surgimento do que se vem a chamar de homossexualidade e, na verdade, sua definição em contraposição à heterossexualidade, para tratar um pouco mais a fundo dessa questão que eu trago aqui, né, de como o poder opera por essa adesão nossa às normas sociais e como, a partir daí, a própria ordem social se constitui como poderosa e como dominadora e como, muitas vezes, opressora, né? Foucault mostra como a sexualidade foi produzida por meio de discurso, principalmente a partir do século XVIII, XIX, a gente vê emergir a centralidade do desejo como uma maneira de acessar a verdade dos sujeitos. E, nesse caso, surge, então, a produção desses conceitos binários de homo e heterossexual. É importante dizer aqui que isso não deve ser naturalizado, né? São processos históricos que culminaram nessa questão que nos atravessa até hoje, embora as discussões sobre gênero tenham avançado bastante e cada
cada vez mais se coloquem outros gêneros e se coloquem outras posições aí nessa escala binária, né? Mas naquele momento isso foi essencial para nomear, né? E esse ato de nomeação, isso acabou gerando efeitos muito particulares que afetaram todos, tanto os que passaram a ser classificados como homossexuais, quanto a própria ordem heterossexual passou a se dar e a continuar oprimindo o restante das pessoas. Então, a questão heteronormativa, que a gente chama, tem as suas raízes nesses processos. Porque a questão heteronormativa, ela vai ditar, e até hoje ela dita, muito do que a gente concebe como estar no mundo, viver em grupo, viver em sociedade, respeitar determinadas normas, como agir, como se relacionar. Tudo isso é perpassado por essa estrutura heteronormativa. E isso tem claramente a ver com poder. Então, a teoria queer, ela vai, de alguma maneira, criticar essa naturalização que a gente tem até hoje, né, dentro desse discurso homossexual versus heterossexual, essas divisões no sentido de que isso é normal e os homossexuais são minorias, gays e lésbicas são minorias, e a teoria queer vai trazer, então, mostrar que a questão principal não é falar de identidades, mas falar justamente do que Foucault já chamava a atenção, que são as regras e as normas de enquadramento societário. Dentro desse contexto, vale a gente trazer as contribuições de Epistemologia do Armário, esse texto maravilhoso que traz justamente essa chamada de atenção para aquilo que a gente naturaliza inclusive enquanto teóricos, né? A gente não precisa naturalizar, a gente precisa entender a partir de uma outra lógica. A epistemologia do armário é uma maneira de enxergar toda uma quantidade de processos que justamente culmina e alimenta essa binarização entre homossexuais e heterossexuais. Compreender a cultura ocidental como ela é atualmente na modernidade significa mostrar como essa visão do que a gente vê hoje sobre a cultura ocidental moderna, ela é incompleta, mas também falsa, né? Ela não é verdadeira, ela não é justa, ela é danificada se ela não enxergar uma análise de uma maneira mais crítica essa definição homo-hétero. Isso se dá por quê? Porque o armário em si, né, a ideia de você estar no armário e sair do armário, o fato de você... é um dispositivo, digamos assim, que atua e permite a gente refletir não só sobre os homossexuais, né, sobre as pessoas que saem do armário, sobre as pessoas que não saem do armário, mas o armário permite a gente refletir sobre o meio de regulação que garante privilégios aos heterossexuais e mantém a ordem heteronormativa, heterossexista, com suas instituições e seus valores, né? Principalmente a simetria de gêneros, as questões de casamentos, as questões do que constitui família. Então, o armário ele serve para a gente dar forma às questões de valores, de moralidade, de conhecimento, e tudo isso como é tratado na sociedade ocidental moderna. E é interessante pensar, então, como o armário ele não sai, a questão do armário não termina quando uma pessoa se assume gay, lésbica, enfim. O armário continua, porque
O fato dela se assumir vai mover um conjunto de relações que essa pessoa tem com o seu entorno, e essas pessoas também vão ter que, ao enxergar essa revelação que o outro faz, vão ter que pensar em si e se colocar também nessas diante de uma ideia de armário ou não, né? Por exemplo, diante de como você, se você não tiver bem resolvido com isso, como essa questão vai te afetar ou não, né? Então, não se trata de uma oposição binária, mas de um sistema interdependente que tem por objetivo inscrever incessantemente uma hierarquia que privilegia e reitera a ordem hétero, desprezando os sujeitos homoorientados. A heteronormatividade, ela expressa as expectativas, as demandas, as obrigações sociais que derivam de um pressuposto de que a heterossexualidade é natural e o fundamento da sociedade, e também sublinha um conjunto de prescrições que fundamentam processos sociais de regulação e controle, e até mesmo quem se relaciona, como se relacionar com outras pessoas do mesmo sexo ou não. Então, a epistemologia do armário traz essa questão de que não é, de fato, uma binaridade, mas é um conjunto de relações, é uma cadeia de relações que afeta de uma maneira muito clara e muito potente toda a ordem social. Na verdade, a epistemologia do armário, ela traz à luz a questão heteronormativa, né? E ela vai dizer respeito também a todos os sujeitos considerados legítimos, normalizados, né? E também a questão do dispositivo histórico da sexualidade que fica em jogo. Bom, então, se o poder é dos heterossexuais, então a gente percebe como teve todo um esforço para isso acontecer dessa maneira, para formar as pessoas para a heterossexualidade assim que elas nascem. Afinal, essa é a força do padrão heteronormativo, né? Ou da sociedade em si organizar sua vida, suas relações, a forma como as pessoas se amam, a forma como as pessoas moram, habitam, constituem família, dentro de todo esse padrão heteronormativo, né? A própria organização da vida, do modelo social, do modelo familiar, tudo isso é perpassado por uma visão que se coloca como a verdadeira, né? E a natural, né? Essa visão de família, essa visão do que é o amor, essa visão do que é uma relação, essa visão de que forma as pessoas se amam, se gostam, se relacionam. Sendo assim, dentro dessa perspectiva, a diferença da homossexualidade se torna o fundamento, né? E de um elemento de que, bom, aí vai estar a minoria. É por isso que parte da teoria queer critica essa questão de se colocar como minoria. Porque essa minoria, na verdade, ela foi inventada justamente por esse dispositivo, né? A heterossexualidade, ela se constitui como maioria a partir desse processo. Uma vez que não, essa ideia de naturalização das coisas não é bem assim, né? Por exemplo, se a gente for pensar na questão da Grécia, em outras eras, em outros momentos, onde não havia essa distinção, essa nomeação desta maneira, as coisas aconteciam de um outro registro, né? Sem que precisasse falar em minoria, maioria, as questões eram outras. Sendo assim, a gente acaba se inserindo dentro dessa relação binária, né? Construindo o nosso espaço e acaba se privilegiando, obviamente, subjetivações normalizadoras, criando outras que são vigiadas, constrangidas, que geram rejeição, que geram preconceito, que geram violência, que geram fascismos, né? Que geram recusas à alteridade, que geram tentativas de controle, tentativas de eliminação. Porque, no fundo, o que se quer eliminar, na verdade, a gente pode pensar que é o desejo que escapa justamente a essa redoma conceitual de poder criada pela estrutura heteronormativa.
Então, esse texto da epistemologia do armário, ele traz para a gente que esse impasse da definição de gênero, ele é também um produtor incansável de cultura, de história no Ocidente como um todo, e acaba que construindo, né, marcando outras binaridades que fazem parte da nossa organização cultural moderna, como masculino e feminino, como maioria e minoria, como natural e artificial, como crescimento e decadência, como saúde e doença, como igual e diferente, como novo, velho, enfim, uma série de binaridades que constituem a nossa ordem heteronormativa. Enfim, por isso, cabe a nós, né, refletirmos e nos colocarmos muitas vezes de uma maneira crítica, né? Não se trata de ignorar a questão identitária, não se trata de simplesmente então falar, bom, então essa questão de se assumir é uma balela, não adianta você se assumir ou não, porque a questão do armário sempre vai estar presente, não se trata disso. Eu acho que a questão de se colocar, a questão da representatividade, a questão da, né, identitária, ela faz sim diferença, mas ela não deve ser simplesmente a resolução de tudo, né? Ela deve vir acompanhada de outras reflexões e de outras ações que justamente proponham fugir de toda esse arcabouço, dessa armadura de formas de vida que a heteronormatividade nos coloca, né? Fugir desse meio universalizante de viver, porque quantas vezes a gente não vê a reprodução, né, de padrões heteronormativos dentro de relações homoafetivas, justamente porque é muito forte, porque é muito poderoso, porque a gente é atravessado de uma maneira extremamente, né, poderosa sobre essas questões, por essas questões todas, né? A heteronormatividade ela é muito forte. Então, isso acaba trazendo violências, isso acaba trazendo formas de vida reativas que, né, não dialogam com a liberdade que se busca. Sendo assim, a gente termina esse ano, a gente termina esse vídeo com essas reflexões, né, sobre o nosso pensamento, sobre as contradições que fazem parte do nosso pensamento racional, moderno, ocidental, e mostram a nossa violência, a violência desse pensamento, a violência presente na nossa forma de enxergar a sociedade, e abrindo chance para que a gente reconstrua isso da melhor maneira possível.